Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje. Governo sugere zerar TEC para a soja até fevereiro e até junho para o milho, sem limite de quantidade para a importação. A Câmara de Comércio Exterior vai decidir amanhã se acata o pedido. Convênio 100. Supremo Tribunal Federal julga hoje se desconto de ICMS para agroquímicos é constitucional. Recorde. Soja vai a R$ 165 por saca em Dourados, Mato Grosso do Sul. E você vai ver também que uma empresa brasileira lançou uma nova molécula no mercado para combater plantas daninhas em lavouras. E mais, a cotação do boi, que superou R$ 280 na bolsa pela primeira vez na história. Mercado e Companhia já está no ar. A Câmara de Comércio Exterior vai votar amanhã o pedido para a retirada da tarifa externa comum que incide sobre produtos importados de fora do Mercosul. O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura confirmou hoje de manhã ao Mercado e Companhia que a recomendação é que a TEC seja zerada para a soja até fevereiro e até junho para o milho sem limite de quantidade. Atualmente, ambos têm taxa de 8%. Vamos já conversar sobre este e outros temas com o diretor de Política Agrícola e Informações da Conab, Sérgio Desen, que está ao vivo conosco. Desen, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Kellen. Tudo bem? Muito bem. A gente quer saber qual é a estratégia do governo diante de uma decisão que já foi tomada de zerar a TEC para o arroz em setembro e agora o pedido é que seja zerada a TEC para facilitar a importação de soja e milho? Bom, a estratégia do governo é deixar que o próprio mercado se acomode, enxugando o mercado interno com as exportações quando temos excesso de oferta e buscando no mercado internacional aquilo que precisamos para ter um equilíbrio e equiparação de preços. O soja e milho, por exemplo, são essenciais que tenham um preço com paridade internacional para que outros setores, como as proteínas, não percam competitividade. Bom, e essa é uma decisão, uma recomendação que foi feita para zerar até fevereiro para a soja e zerar até junho para o milho, levando em consideração os estoques que são baixos? Levamos em consideração os estoques, a evolução de preços e a evolução da demanda interna. Bom, e quais são os estoques hoje de soja? Olha, os estoques, a produção brasileira de soja é de 124 milhões. Nós devemos esmagar algo em torno de 45 milhões, devemos exportar em torno de 82 milhões e o estoque que a gente espera chegar no final do ano é menos de 1 milhão de toneladas, ou seja, bastante justo, e por isso que nós decidimos liberar as importações. Ou seja, propor que a soja entre sem esse imposto, sem essa tarifa até fevereiro e o milho até junho. O milho, de acordo com o último levantamento da Conab, tem um estoque ao redor de 9 milhões de toneladas. É importante que seja assegurada que a TEC seja zerada até junho, por quê? Porque o milho, ao invés modificando a estrutura de produção que tinha no passado, o milho que abastece o mercado é o milho da segunda safra. E esse milho só aparece em meados de junho, então esse é nosso objetivo, é esticar a oferta até lá. Bom, agora, Desen, você acabou de falar sobre os limites, né, os estoques de soja bastante justos. Como fica a segurança alimentar da população brasileira diante de exportações cada vez mais aquecidas e de estoques de passagens baixos? O governo estuda, de alguma maneira, limitar as exportações diante de risco de desabastecimento? Não, isso seria a pior medida a ser implementada diante de uma economia de mercado. Porque, aparentemente, a gente teria, vamos dizer, um abastecimento instantâneo, mas no médio e longo prazo causaria uma total desestruturação do mercado. Os compradores e os vendedores pagariam muito caro por isso daí. Então, o que a gente tem que trabalhar? Trabalhar com a ideia de que suprimento não é o que a gente tem em estoque,
mas sim o que existe em disponibilidade no mercado internacional. Disponibilidade, o que tem no mercado nacional também. Então, a gente facilitando os canais de entrada e saída, azeitando esses canais, a gente padroniza o preço brasileiro ao preço internacional e, dessa forma, não temos o enorme custo de manter um estoque e os enormes riscos que esse estoque representa para a sociedade e o custo dele que a gente tem para a sociedade. O que você está dizendo é que hoje a política, a estratégia da Conab é não investir recursos para formar estoques públicos e sim deixar que o mercado se regule, exportar, mas também facilitar a importação. Muitos da nossa audiência, que são criadores de animais, se questionam se nesse momento de uma soja ao redor de R$ 160 e o milho superando 70, não era hora do governo entrar com estoques públicos. Essa, na sua visão, é uma política ultrapassada? Não será mais a estratégia da Conab? Não é nem da Conab, acredito que nem o governo, se você olhar para os Estados Unidos, Europa, ninguém mais tem estoque desse tipo. O que existe são transferências de produção de um país para o outro, de tal forma a ter uma agilidade no processo de formação de preço. A soja está a esse preço não é por uma questão de falta de produção ou excesso de demanda. É, na realidade, uma conjunção de câmbio. O Brasil está vivendo um momento que a gente chama de overshooting do câmbio. Por que é um overshooting? Porque o Brasil, o real se desvalorizou justamente pelo fato de que os papéis, as empresas brasileiras, elas têm liquidez. E como ele é o principal polo de atração de muitos investidores internacionais, eles chegam aqui e aportam no Brasil. Nos momentos que eles precisam, nas origens do capital, eles saem e retornam para lá. Então, por isso que ocorre esse overshooting do câmbio, que desequilibra o comércio dos produtos agrícolas entre o mercado interno e o mercado externo. Mas isso vai se arrumar. Você falou em desequilíbrio. A minha pergunta é: como a Conab, como o governo vai afastar e evitar risco de desabastecimento interno diante de um câmbio que gerou mais competitividade aos produtos brasileiros e diante de eventuais faltas de oferta no mercado global? Olha, Kevin, o que a gente tem feito nesse momento é, diante de uma situação totalmente atípica, é abrir, mostrar que existe produto em outros locais, então podemos abrir o mercado às trocas internacionais. Esse é o primeiro passo. O segundo passo são os estudos que estamos conduzindo no sentido de que no futuro tenhamos ferramentas de opções que possam ser usadas nesse momento para que os produtores que necessitam do produto se protejam e os produtores que vendem o seu produto também se protejam diante de oscilações bruscas. E quem toma esse risco é geralmente os agentes, os poupadores do mercado nacional e internacional, que estão buscando esses momentos de desequilíbrio para terem ganhos financeiros sobre a produção. Então, é um sistema muito mais inteligente e menos custoso para a sociedade. No que você está dizendo é que, no final das contas, o governo ele vai perder protagonismo na política de formação de estoques públicos e essa vai ser uma demanda do setor privado que vai ter que se antecipar, usar instrumentos do mercado financeiro para evitar ficar desguarnecido em momentos como os atuais? Na realidade, nós não temos estoques reguladores no Brasil há mais de 20 anos. A gente tem estoques momentâneos, mas não o suficiente para que eles intervenham no mercado. Precisa ficar claro isso. Tá certo. Para a gente encerrar, Dezen, a gente tem uma outra manchete que foi a abertura do nosso jornal hoje, inclusive, que é justamente o pedido do governo para zerar a TEC para soja e milho. A Camex vai avaliar isto amanhã. O trigo também entra nesta política. Há pouco eu recebi informações de que o preço do trigo também está alto e justificaria a retirada da TEC para trigo. Isso está no radar do governo? Está no radar. Toda oscilação brusca de preço, toda volatilidade de preço está no radar. Aliás, a ministra, no início de todo o processo que a gente viveu durante a pandemia, ela deu como certo que a gente teria oscilações grandes
nos preços dos produtos agrícolas, essa volatilidade seria um efeito colateral de todo esse processo. Então, a volatilidade existe, é preciso a gente entender que tudo que subiu esse ano pode voltar o ano que vem, pode cair, porque o mercado é muito volátil nesse momento. Para a gente deixar clara a mensagem para a nossa audiência, o trigo foi feito que pedido? Para alguma quantidade específica, a entrada desse trigo com até quando? Ainda não fizemos pedidos, estamos estudando a questão. O que temos de pedido hoje é para a retirada da TEC para soja e milho, certo? Soja e milho e o arroz já foi. O arroz já foi. Com volume pré-estabelecido. Volume pré-estabelecido para o arroz, mas sem volume pré-estabelecido para soja e milho. Isso, exatamente. Perfeito. Desenha, agradeço pela presença, pela oportunidade de conversar com você ao vivo e pelos esclarecimentos que trouxe à nossa audiência. Volte sempre, foi um prazer recebê-lo. Eu que agradeço, Kellen, estamos à disposição para esclarecer. Muito obrigada, bom trabalho para você, Sérgio Desenha. E a gente vai adiante agora ver como é que estão as cotações no mercado internacional e ainda hoje um time de comentaristas e analistas de mercado vai avaliar as informações que foram trazidas agora com exclusividade para você que acompanha o Mercado e Companhia sobre a direção da política agrícola do governo e claro que estas medidas acabam afetando também os preços. Eu não ouvi, a gente tem o Benedito Rosa? A gente tem o Benedito Rosa, então eu vou passar o dólar na sequência e vou direto para o Benedito Rosa para a gente não perder o link com o assunto que estávamos tratando. Pode ser? Benedito, boa tarde, seja bem-vindo. Como você avalia o pedido do governo para zerar a TEC para soja e milho? E isso, o recado já foi dado que trigo também está na lista, pode ser zerado numa outra oportunidade. Seja bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos que nos acompanham no Mercado e Companhia. Acho que essa decisão é tecnicamente inevitável. O cenário da conjuntura, o diretor da Conab, Sérgio Zen, acaba de desenhar. É verdade que há décadas o governo não faz mais volumosos estoques de segurança de abastecimento para momentos em que algum dia o mercado possa vir necessitar. E essa é uma política ultrapassada, cara, sujeita a desvios, corrupção, foi abandonada e, no seu lugar, foram adotados instrumentos que possam complementar a atuação do mercado livre, de modo a evitar desabastecimento e mesmo escassez. Eu acho que está faltando a indústria brasileira entender que ela vai ter que participar no carregamento de estoque, na formação dos seus estoques, entrar no mercado, disputar com tradings e comprar os produtos para a sua programação de suprimentos. Instrumentos existem. O governo criou os contratos de opções de venda para os produtores desovar os seus estoques de forma organizada e para as indústrias que precisam comprar e fazer sua programação. Ou as indústrias brasileiras não estão entendendo ou não querem participar do ônus de carregar estoques e ficar pedindo ao governo que abasteça a sua necessidade. Por outro lado, Ricardo Zenha lembrou há pouco que a tarifa sobre importação de milho e soja é de 8%, mas isso não vai influenciar muito o mercado. Até a entrada da safra de milho e de soja, não é isso que vai trazer grandes volumes, principalmente dos Estados Unidos, que de outros países fica praticamente inviável. O grosso das nossas importações já entram no Brasil com tarifa zero e vem do Mercosul e vai continuar. Sim, devem aumentar. É por aí que haverá um fluxo mais relevante. Portanto, a decisão me parece inevitável, diante do quadro de preços elevados, para que haja um teto, para que esses preços não pressionem mais ainda o índice de preço de alimentos. E não vai influenciar muito porque são 8% e também porque a maior parte vem do próprio Mercosul.
Obrigada, Benedito Rosa, pela análise e pela companhia. Desejo a você uma boa tarde. A Embrapa afirma que as plantas daninhas são um dos principais desafios da agricultura brasileira. E diante deste cenário, uma empresa brasileira, a Yara, lançou uma nova molécula no mercado que promete facilitar o manejo em culturas como a soja, o milho, cana e outras. A nova tecnologia já vai estar disponível agora na safra verão 2021. Sobre este tema, a gente conversa com o gerente-geral de marketing da Yara, André Nanete. André, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui participando do programa com vocês. Muito obrigada a vocês pela oportunidade de trazer essa novidade para todos que nos acompanham. É uma molécula inédita no Brasil, André? Isso, exatamente, Kellen. É uma molécula inédita no Brasil. A Yara está trazendo exclusivamente, para os agricultores brasileiros e já existe, em outros países amplamente o uso dessa molécula. Por exemplo, Estados Unidos, Austrália e Argentina, já os agricultores já têm acesso a essa tecnologia, já é amplamente utilizado. E aqui no Brasil, a partir desta safra, os nossos agricultores também terão acesso. Ela já é usada em outros países há quanto tempo, hein, André? E por que só agora ela está chegando no Brasil? Uma bela pergunta, Kellen, porque o Brasil, como vocês sabem, é um país tropical e que nos traz desafios talvez um pouco maiores do que em outros países, Então, nós temos uma favorável ambiente para o desenvolvimento de plantas daninhas, de pragas e doenças e traz desafios maiores. Então, nós passamos os últimos 10 anos fazendo amplas pesquisas, para achar o melhor posicionamento desse produto e encontrar o melhor equilíbrio entre as formulações para cada cultivo. Em outros países, por exemplo, na Argentina, essa molécula já está lá há uns 3 anos. Legal. Agora, essa molécula é pré-emergente, certo? É para fazer o uso ali pré-emergente. Já existem pesquisas que comprovem a eficiência dessa nova tecnologia que a gente está falando aqui? Sim, Kellen. Nós, ao longo dos últimos 10 anos, nós da Yara investimos muito em pesquisa junto aos principais influenciadores e pesquisadores herbologistas do país. Nós fizemos mais de 150 ensaios durante esse período que comprovam realmente a eficácia, a seletividade e também o longo residual que esse produto traz no manejo para os agricultores. Vai trazer uma grande flexibilidade de uso para eles. Nanete, diga pra gente, esses novos produtos, eles apresentam algum tipo de efeito residual no solo? Tem prejuízo, por exemplo, para a sucessão de culturas? Obrigado pela pergunta, Kellen. Esse é um grande ponto-chave desse produto, uma grande fortaleza desse nosso produto, porque ele é registrado para soja, para milho, nós teremos registro para cana, para café, citros e outras culturas. Ou seja, nós temos uma grande seletividade, uma grande segurança para a cultura principal que nós estamos plantando e uma alta eficácia para as plantas daninhas que estão ali no ambiente. Então, isso nos traz uma vantagem às tecnologias já existentes no mercado hoje. Nanete, a gente sabe que custo é uma questão chave para todos que fazem parte da cadeia do agro. Você está aqui apresentando uma molécula inédita que promete fazer um baita bem aí para o produtor, especialmente na hora de tratar das plantas daninhas. Quanto custa essa nova tecnologia? Então, Kellen, nós teremos a base dessa tecnologia Yamato, que nós estamos chamando, nós teremos 4 produtos, Kyodin, Falcon, Yamato e Ritmo, cada um para a sua cultura. Então, são preços diferentes para cada produto, muito equilibrado com o benefício que ele traz. Então, esse investimento, as pesquisas mostram que o nosso agricultor vai ter uma rentabilidade maior ao final de cada safra. Bem, agora para encerrar, se a nossa audiência ficou interessada, tem uma nova molécula, eventualmente eu quero saber como faz, como é, experimenta na prática. Ela já chega para a nova safra agora verão, já tem disponível para comprar hoje, se o produtor quiser? Sim, Kellen, hoje nós já temos disponível para fazer o pedido e a sua reserva. Nós fizemos uma estratégia, uma tática de guerra, vamos dizer assim, para trazer esse produto em aéreo, para que fosse possível aos agricultores brasileiros nessa safra verão ter acesso a esses produtos. Neste momento estamos fazendo as formulações aqui no nosso site em Sorocaba e no mês que vem nós teremos fisicamente disponíveis esses produtos em nossas revendas e cooperativas que são parceiras e distribuidores da Yara. Ou seja, ainda é possível essa safra ter a experiência com esses produtos da Yara. Que bom que o produtor brasileiro pode contar agora com mais uma alternativa para combater as plantas daninhas. É nosso dever aqui no Mercado e Companhia sempre trazer o que há de novidade, de tecnologia, para cada um tomar a sua decisão. Volte sempre, André Nanete. Obrigada a você, obrigada a Yara e uma boa tarde. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Até a próxima.
Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.